Olá, bem-vindo ao blog do Alma, o seu blog de resenhas literárias. Aproveite para não perder mais nenhuma resenha, se inscreva aqui no nosso canal e, se gostar, não deixe de curtir as nossas publicações. Hoje é um marco especial para o blog do Alma. Estamos em nosso 10º episódio desse projeto que começou há pouco tempo e que tenho gostado muito e tenho estado muito feliz de dividir com vocês. Para este episódio, escolhemos nada mais nada menos que um grande clássico, mas um gigantesco clássico da literatura mundial. A peça de teatro Hamlet, de nada mais nada menos que William Shakespeare. Mas, diferentemente dos outros episódios, esse aqui, de mais complexidade, vamos dividir em duas partes. E hoje você está assistindo a primeira parte do episódio. Eu quero dividir esse episódio porque gostaria de contar um pouco mais detalhadamente como é que me cheguei à leitura de Shakespeare e o que me fez despertar e falar, poxa, depois de tanto tempo da minha vida, e todos nós sabemos de William Shakespeare, né, mesmo não sendo um autor de língua portuguesa, então o que me fez, nos meus 40 anos, ler no original uma obra de Shakespeare? Bom, como mesmo já mencionei, queria contar um pouco do blog e como é que eu cheguei à leitura de Shakespeare. O blog, inicialmente, quando ele existia apenas como blog mesmo, de textos e tal, a ideia era escrever sobre não só literatura, na verdade o contrário, eu escreveria mais sobre política, sobre economia, história, porque eram matérias que estavam muito atreladas a concurso para o qual eu estava estudando, o concurso para ser diplomata aqui no Brasil. Eu fui me desinteressando por política, por economia, achei que eram assuntos indigestos depois de muito tempo de estudando para concurso e aproveitei essa virada para literatura, que era uma coisa que estava me interessando mais. E aí em 2019, olha só, estou ficando velho mesmo. Em 2019, eu frequentava uma biblioteca aqui perto da minha casa, aqui na zona sul de São Paulo, que para fazer esses textos, né? Mas aí a ideia não era aqui do YouTube, era a ideia só de escrever mesmo textos para o blog. E me deparei lá na biblioteca com um livro gigante, chamado Cânone Ocidental, escrito por um crítico literário norte-americano chamado Harold Bloom. O Harold Bloom, coincidentemente, em 2019, foi o ano em que ele morreu. E eu tinha lido na The Economist, uma das revistas que eu costumava seguir para ficar no dia a dia, né, atualizado em política, economia, enfim, nessas matérias que eu acabei de mencionar. E publicou, né, na última página da revista, toda semana, ela publica um obituário de alguém importante que morreu. E não deixou passar a morte de Harold Bloom, que morreu em outubro de 2019. E eu deparei com isso e falei, poxa, o que ele escreveu, né? Queria entender um pouco mais da vida dele, né? O que ele escreveu. E eu comecei a folhear o livro. E ler, e o livro me interessou imediatamente. E comecei a folhear e li a introdução. Eu cheguei a comprá-lo no original, mas ainda não li. Mas o que eu achei interessante desse livro Cânone Ocidental, que eu ainda não li inteiro, como já mencionei aqui, mas que gostaria de contar para vocês. O primeiro é que o Cânone Ocidental é baseado numa lista do Harold Bloom, que ele mesmo deixou claro que não é taxativa, então que não necessariamente são aqueles livros, aqueles autores que ele acha que marcam o cânone ocidental. Ele escolheu 26 autores. Aí eu lembro até, lendo o livro, que na época eu estava instigado por literatura russa, né? E ele não escolheu o Dostoiévski, por exemplo, mas ele escolheu o Leo Tolstói como um escritor russo que marcaria o cânone ocidental, segundo a visão dele, Harold Bloom. E a outra coisa que me interessou, então fora essa lista de 26 autores que ele escolhe, foi a expressão que ele usa direto, e não só nessa obra, como ele vai usar em outras obras, aliás, a obra que nós vamos comentar aqui,
logo mais, a expressão escola do ressentimento. Eu achei muito marcante essa expressão e eu queria entender o que era. E lendo a introdução já me deparei com o significado dessa escola do ressentimento. A escola do ressentimento eram os inimigos do Bloom, que, ou seja, praticamente hoje em dia toda a academia, né, se olhar hoje o século XXI, que ela está tomada por pessoas com viés de esquerda. Então ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Então seria feministas, aqueles multiculturalistas, marxistas, enfim. Qual é a grande crítica que o Bloom faz desse grupo heterogêneo, mas que ele coloca tudo no mesmo cesto? Que esse grupo tenta, em qualquer leitura, então seja de Shakespeare, seja de Tolstói, seja de autores de outras matérias que não sejam de literatura, olhar sob o aspecto social e econômico e fazer a crítica social e econômica. E o Bloom acha isso um absurdo. E eu entendo a visão dele e concordo em boa parte com a visão dele, porque ele fala assim, chega ao absurdo de de professores dessa escola lerem um Hamlet, por exemplo, que foi escrito no começo do século XVII, numa visão marxista, que é uma teoria que surgiu no século XIX, que não faz o menor sentido. Então, o Bloom acha um absurdo essa escola, né, a escola do ressentimento, focar tudo nessa perspectiva de crítica social e perder a essência da literatura, que ou seja, você lê um livro, ou lê um Shakespeare, lê um Tolstói, lê um Dostoiévski, querendo o prazer da leitura e de entender a história, sem ficar querendo pescar esses aspectos sociais, essas críticas. Até porque, se você for ler um Hamlet na visão marxista ou na visão feminista, você não vai entender a essência do Hamlet, que é a nossa obra desse episódio aqui especial sobre Shakespeare e sobre Hamlet. Comentei um pouquinho agora sobre o cânone ocidental, que é uma obra que eu não cheguei a ler do Harold Bloom, mas eu cheguei a ler outra obra que também é gigantesca, um tijolaço de praticamente 1000 páginas, que é esta aqui, que eu vou mostrar para vocês. Shakespeare, a invenção do humano. Ali embaixo está o nome do autor Harold Bloom. Essa edição é a edição brasileira, né, traduzida do inglês, consegui pegar emprestado e li em sua integralidade. E é a obra que me fez ir atrás de Shakespeare. Falar, não, eu que gosto tanto de literatura, tenho me interessado tanto por esse tema, não posso deixar de ler o dramaturgo da humanidade, né, um dos principais autores do mundo, William Shakespeare. O Harold Bloom dedicou 2 décadas a escrever sobre Shakespeare. Então ele fez essa obra que é praticamente um compilado, né, de tudo que ele escreveu sobre Shakespeare. E essa obra destaca todos os teatros, né, todas as peças de teatro que o Shakespeare fez, que são no total 38. E aí o que me achei interessante, que eu falei assim, muita coisa eu não conhecia, obviamente. E a outra é que tem muitas obras que o Harold Bloom fala que são muito ruins. Fala, não, o Shakespeare aqui pecou por tal excesso, é ruim, é fraca. E aí ele destaca assim, dessas 38, 24 são de obras monumentais. E aí tem 14 que se perderam e não ficaram muito conhecidas, enfim. Aí o subtítulo da obra está lá, Shakespeare, a invenção do humano. Por que a invenção do humano? Que é a base da teoria, né, que deve ter sido apresentada em mestrado, doutorado do Harold Bloom, que aliás eu nem comentei aqui, ele foi professor em Yale, lá nos Estados Unidos. Segundo Bloom, o Shakespeare inventou o humano porque ele foi o primeiro grande autor que explorou essa nossa relação, nós, seres humanos, com o nosso autoconhecimento. E antes disso não havia, na literatura ocidental, obras que explorassem isso. O que a gente pode remeter de mais distante, antes de Shakespeare, que fala um pouco das relações humanas e conta um pouco de como é que funcionam as emoções, as paixões, são as mitologias, né? Mitologia grega, greco-romana.
Óbvio que Shakespeare, né, ele não veio ao mundo, né, um papel em branco. Ele cresceu dentro de uma realidade, contexto. Então, obviamente que ele teve contato com essas mitologias, quando estudou, enfim. Vamos falar um pouco da vida de Shakespeare no próximo episódio. Mas ele foi o primeiro autor que começou a publicar dramaturgia, né, peças de teatro, que mostravam bem essa questão das paixões e dos relacionamentos humanos, das angústias e do autoconhecimento. Então, o Orlando Bloom define isso. Foi a invenção do humano, porque o que nos torna humanos, diferentemente dos animais, é essa consciência que nós temos de nós mesmos, de saber o que nós estamos sentindo, como é que somos com os outros, como é que nos relacionamos com os outros. E é isso o grande legado que Shakespeare deixou para a humanidade em suas 38 obras, 24 que eu já falei aqui, obras-primas. E no próximo episódio vamos falar talvez da maior delas, de Hamlet.